Olá, queridos amigos, irmãos, muito boa noite a você. Você que está nos assistindo através da Just TV, que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos. Um forte abraço aqui do pastor João Paulo e quero cumprimentar os nossos irmãos, amigos, a família que nos vê, que nos assiste todas as segundas-feiras. Hoje em São Paulo, uma noite muito complicada, né? Hoje há manifestações em boa parte da cidade, estão aí com a interdição das marginais, tá muito complicada essa noite aqui na nossa capital em São Paulo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, podemos chegar aqui tranquilos. Espero que você esteja aí na sua casa ou no seu escritório, você que está aí nos ônibus, no metrô, nos assistindo através do seu celular, que você tenha um bom retorno para sua casa. Se está complicado para você sair, espera um pouco, espera passar aí talvez essa correria, porque não é fácil, está perigoso a situação, porque até eu vindo para cá até o momento, graças a Deus, a manifestação estava ainda, eles estavam parece que se caminhando para o Palácio do Governo no Morumbi, não houve ainda nenhum tipo de incidente, que fique assim, né? Cada um tem os seus direitos, as pessoas, eu só acho, a minha opinião como cidadão, é que não deveria estar acontecendo tudo isso por causa da passagem do ônibus, não. Acho que nós temos muito mais motivos, e motivos de sobra, para fazermos isso que estão fazendo agora, há muito tempo atrás. Eu não vejo que a condução, o aumento da tarifa do ônibus seja o principal motivo de tudo isso. Não cabe a mim, não é da minha alçada aqui discutir esse assunto, mas como cidadão eu acho que direitos civis nós temos e temos que lutar por eles, mas não somente por causa disso não. Parece-me que isso aí tem alguma coisa por detrás que a gente ainda não está sabendo direito, né? Que a gente possa orar para que as pessoas manifestem dentro do direito, da Constituição desse país, a democracia, se existe ela realmente, que ela possa fazer valer os seus direitos, mas não cabe a mim aqui falar sobre isso, tá bom? Eu sou ministro do Evangelho e oro para que ambas as partes possam chegar a um denominador comum dessa situação. Uma boa noite a você, na paz de Jesus Cristo. Quero aqui deixar um abraço para o meu querido cunhado Reinaldo. Reinaldo, que Deus te cubra aí com toda a graça, com todo o amor na sua vida. Deus te abençoe, tá bom, meu irmão? Te amo, hein? Você sabe disso. Muito bem, olha, chegando suas mensagens aqui, ó, o Everton. Ô, meu querido, olá, pastor, Deus o abençoe. Você também, o Everton. Muito prazer em ter você aqui nesse começo de programa Palavra Acústica. Você está vendo aqui atrás, ó, Palavra Acústica. Você pode entrar no nosso site. Todos os dias nós temos o programa Novo Templo em seu Lar pelo site palavraacústica.com. Está ali na tela, ó. Roberto é mais rápido do que a minha palavra aqui, ó. www.palavraacústica.com. Pode acessar, nós já passamos aí de 6.000 acessos dentro das páginas do site. Uma audiência, eu faço um programa de rádio, você clicando lá para abrir agora, só não vai abrir agora, porque senão você vai deixar de ver o programa, mas anote aí esse site. Amanhã, meio-dia, ao vivo, eu tenho um programa, chama-se Novo Templo em seu Lar, pela Rádio Palavra Acústica. Tá bombando, tá muito gostoso. Quero agradecer aqui, aproveitando a audiência da Just, a Just, que foi a grande percursora de todos esses princípios de situações que temos agora, neste momento, no nosso ministério. Começou aqui dentro do Palavra Acústica, aqui ó, Palavra Acústica é o nosso programa aqui pela Just. Então amanhã, se você quiser acompanhar o programa Novo Templo em seu Lar, que eu faço todo dia de segunda a sexta, do meio-dia, nós trocamos o horário, agora ele vai ao ar meio-dia até às 2 horas da tarde, ó, louvor, palavra, oração. Você liga não, que eu faço rádio, né? Você envia sua mensagem e nós batemos um papo, quer tirar suas dúvidas, como vocês fazem aqui pela Just, você pode acessar o Palavra Acústica, que eu vou estar lá amanhã
ao vivo com vocês, tá bom? E já chegando aqui as suas mensagens, obrigado Everton, um abraço. Luana, ô Luana, tudo bem, querida? Oi pastor, graça e paz. Porque as pessoas que estão no mundo são chamadas de ímpios? De onde vem essa palavra? O ímpio vem do termo impiedade, que é um derivado do pecado, né? O pecado, o fruto do pecado nos torna ímpios. E o fruto do ímpio é a sua impiedade. Então, eu não gosto muito dessas colocações. Se você estiver falando somente, Luana, para quem entende o que é, não dá um entendimento muito forte, né? Mas vamos supor, eu estou aqui falando, eu não sei para quem eu estou falando aqui, eu estou falando. Então você fala, porque o ímpio aí fora, o ímpio, ninguém gosta de ser chamado, por mais que a pessoa desconheça que a causa do pecado gerará nele a impiedade, né, o fruto desse pecado, dos atos pecaminosos que nós temos, né, que todo ser humano tem, ele produz a impiedade. E essa impiedade, ela vai gerar, sim, consequências gravíssimas na vida das pessoas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando colocar essas palavras. Eu não posso aqui dizer, porque o ímpio que está nos assistindo, já pensou nisso? A pessoa tem todo o direito, acredito eu nisso, que ela tem todo o direito até de se ofender. Porque impiedade, se você for ver no contexto mesmo, é uma distinção muito grande de alguém que se acha bom, santo, eu não faço mal para ninguém porque eu sou chamado de ímpio. Por isso, quando a gente tratar de impiedade, a gente precisa mostrar. Uma vez eu trouxe na igreja um seminário sobre o evangelismo, e existe um método de evangelismo que ele precisa ser muito levado a sério, que antes da gente dizer que a pessoa é pecadora, nós precisamos mostrar primeiro o que esta pessoa está transgredindo. Ninguém pode achar, ter certeza, convicção que é pecadora porque eu estou dizendo. Nós precisamos entender, Luana, o que nós estamos cometendo, o que nós estamos deixando de fazer para Deus que nos torna pecador. É a mesma coisa, um grande exemplo que dentro desse evangelismo que nós tivemos um seminário há um tempo atrás, é a mesma coisa que você chegar na sua casa, um dia você tomar uma multa com o seu carro, você chega em casa, está lá a multa e você vai querer, o mínimo que você vai querer fazer é saber quando foi, que horas foi, se você realmente passou naquela rua. Então está lá a multa com o seu carro fotografado, a sua placa, dizendo que você passou acima do limite de velocidade numa área escolar. E você passa ali todo dia, e você nunca viu que tinha uma escola ali. E você sempre passou naquele horário, você nunca percebeu que você passou naquele local e não viu uma placa de referência. Aí você fala, poxa vida, mas eu não sabia. Quantas pessoas estão assim? Então a impiedade, ela é uma atitude pecaminosa que nós temos como pecador, que nós precisamos nos desvencilhar dela, nós precisamos deixar a impiedade de lado. Eu acho que ela precisa ser muito bem colocada. É quase que um termo popular que se usam dentro das igrejas, quando estão dizendo das pessoas que ainda não são convertidas a Cristo Jesus, mas ela tem uma conotação, dependendo da situação, Luana, eu acho que ela é muito forte, ela é desapropriada em alguns lugares, tá? Muito boa a sua observação, viu, Luana? Deus abençoe você, querida. Giovana, um abraço, Giovana. Paz, pastor, a paz, querida. Que Deus abençoe assim como você me abençoa com os seus programas. Obrigada, minha irmã. Puxa vida, é bom saber que a gente é bênção, né? Eu sempre digo às pessoas assim, é um propósito que eu tenho muito pessoal com Deus. Que o dia que eu deixar de ser bênção na vida das pessoas, que eu não faça mais a obra do Senhor. Se eu não for para ser bênção, que eu não me torne uma pedra de tropeço, impedindo o teu conhecer, o conhecer da palavra a sua vida. Que Deus continue nos usando para sermos bênçãos. Somos uma bencinha, mas somos uma bênção, tá bom? Obrigado, vocês são uma bênção aqui no meu ministério. Um abraço, Giovana. Juliano, um abraço, meu irmão. Paz, pastor. Porque a tribo de Levi era a tribo dos adoradores do Senhor, se Levi foi um mau filho para Jacó.
Na verdade, irmão, isso está no livro de Êxodo, quando, logo depois, se eu não me engano, no capítulo 13 ou 14 do Êxodo, quando Moisés está no monte, que ele passa os 40 dias em jejum, lá adorando a Deus, lá recebendo o decálogo, que são as pedras do mandamento, Moisés demorava e o povo não sabia o que tinha acontecido. E naquele instante, meu irmão, o povo começou a se agitar, a se corromper, e chegaram a Arão, que era meio que o sucessor ali momentâneo de Moisés, irmão de Moisés, e disse, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, acho que ele não vai descer mais, vamos fazer o seguinte, eles estavam ainda com aquela cultura lá do Egito, né? Eles tinham acabado de sair, eles estavam meses ainda dentro do deserto, vamos fazer o seguinte, a gente precisa adorar alguma coisa aqui. Como eles não tinham ainda o pleno conhecimento de quem era Deus, eles arrecadam ali ouro daquelas milhares de pessoas, eles fundem o ouro que eles arrecadaram e eles dão um formato ali a conhecida passagem do bezerro de ouro. Quando eles transgrediram, Moisés já estava para descer do monte. Deus falou para Moisés, olha, vai lá ver o que o povo está fazendo. Você conhece essa passagem, acredito eu, que quando Moisés está descendo, ele vê o povo dançando, oferecendo louvores para aquela imagem de escultura. Por isso que a gente não pode adorar nenhuma imagem de escultura, porque Deus é zeloso na sua figura como Deus. Ele não suporta dividir a glória dele com nenhum outro Deus. Moisés quebra aquelas tábuas e ali Deus falou para Moisés, escolhe uma das tribos que queiram se separar deste povo. Então você sabe que deveriam ter ali no mínimo as 12 tribos de Israel. Essa tribo de Levi foi separada. O Senhor mandou chamar essa tribo dizendo assim, vamos ver se esse povo passa pelo teste. Eles vão ter que matar todos os seus parentes, amigos e irmãos. Se eles realmente mostrassem essa fidelidade, porque o povo estava corrompido. Se eles realmente mostrassem essa fidelidade, querido irmão Juliano, eles passariam a ser a tribo de Levi, porque isso eu até ministrei um tempo atrás na igreja, para os nossos cooperadores, lá para os obreiros, para o ministério de louvor, porque há um mau entendimento, as pessoas às vezes não procuram nem saber dentro da Bíblia por que certas coisas. Por que a tribo de Levi, todo levita ele veio da tribo de Levi? Não tem nada a ver. Tanto que a tribo de Levi só passa a ser músicos na época de Davi. Davi escolheu alguns membros dessa tribo para louvarem ao Senhor com instrumentos, que ele ensinou, inclusive, que ele criou esses instrumentos. Davi. Nós estamos falando lá de trás, a saída do Egito. Moisés chama os filhos de Levi e diz assim, olha, vocês querem servir ao Senhor? Deus está dando uma chance, vocês querem? Eles disseram assim, então vocês vão provar a fidelidade com Deus, vocês vão matar todos os transgressores próximos de vocês. E eles mataram realmente essas pessoas, e daquele momento em diante, os filhos da tribo de Levi, Juliano, eles passam a ser responsáveis pela ministração e os cuidados do tabernáculo. Quando aquela tenda que se armava no deserto, onde Moisés adorava a Deus, onde Deus falava com o povo, com Moisés, através do tabernáculo, os filhos da tribo de Levi eram os responsáveis por todo o cuidado daqueles utensílios. Eles armavam a tenda, desarmavam a tenda. Então, essa meio que tradição dentro do judaísmo, ela vai passar de geração em geração dentro da tribo de Levi. Eles são responsáveis pelo culto, eles eram responsáveis pelo ensinamento da palavra. Na época de Davi, antes da construção do templo mesmo que Salomão vai construir, Davi ensinou os filhos da tribo de Levi a louvarem o Senhor com música. Então há uma grande má interpretação, que às vezes a pessoa fala assim, eu sou levita. Se você é um levita e está nos assistindo, preste atenção. O seu cuidado na igreja, na casa do Senhor, é muito maior do que com um instrumento só que você cuida. Porque tem muito levita que acha que o cuidado dele é estar no altar limpando o instrumento dele. O levita cuida do templo. Ele é um administrador do culto a Deus. Tá bom? Só retificando aqui a sua pergunta. Por que foi um mau filho para Jacó?
não é herança desse filho, ela é herança da obediência desse povo que quis. Tá bom, Juliano? Então, só para você entender, cada filho de Jacó recebe a sua porção, você pode ver isso na Bíblia, cada filho de Jacó vai receber a sua herança, só que os filhos da tribo de Levi, eles são honrados porque eles obedeceram a palavra do Senhor, eles foram fiéis a Deus. Tá bom, Juliano? Obrigado, viu? Olha que pergunta nobre aqui. Glória a Deus por isso. Ei, povo abençoado, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Eu clico aqui no atualizar. Eu vinha pensando hoje, falei, São Paulo está tão agitado que as pessoas devem estar tudo de olho na TV, né? Por causa dessas notícias, só falam disso também, não tem outro assunto. Eu pensei comigo, falei, eu acho que hoje ninguém vai nem assistir o programa. Olha só, que audiência fantástica, muito obrigado. Samira Oliveira, um abraço, minha irmã. Pastor, tenho 2 filhos, um deles é ateu dentro de casa. É uma guerra porque ele não deixa nos falar de Jesus para ele. O que eu posso fazer? Irmã, existe uma passagem que eu gosto muito, quando o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, e ele, indo a caminho de Damasco, apareceu no céu uma luz muito mais forte do que o sol. E a Bíblia fala que quando Paulo viu aquela luz, ele caiu e ele ficou cego 3 dias. Ele cai no chão. E ele ouve essa voz dizer assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Em vão é recalcitrar contra os arguilhões. Essa palavra serve para todos aqueles que talvez fecharam o seu coração para crer em Deus. Deus é Criador. Deus é Criador. Deus, ele está manifestado na criação dele. Então Deus está manifestado até na vida de um ateu. Ele pode trabalhar para não crer, mas um dia a criação vai clamar pelo Criador. Isso é inevitável. O que Deus deu, Deus vai requerer. Esse espírito de vida que está fazendo, inclusive os ateus estarem de pé, um dia Deus vai requerer esse espírito. Deus soprou nas narinas do homem de barro, Deus soprou o fôlego da vida. Então um ateu, ele trabalha para não crer, mas um dia a sua natureza, a sua essência, vai clamar pelo Criador. E nesse dia, é um dia muito pessoal e muito particular a todo ser humano. O que a senhora pode fazer como mãe, como serva do Senhor, é amar o teu filho incondicionalmente, independente da fé dele ou da crença dele. Ame-o de uma maneira muito especial e ore muito por ele, porque de repente Deus é maravilhoso. Num piscar de olhos, num estralar de dedos, Deus coloca ele numa situação, numa ministração, numa palavra, alguma coisa maravilhosa acontece na vida da pessoa e a pessoa muda o seu conceito. Eu não acredito que uma mãe verá o seu filho o resto da vida ateu. Eu não acredito nisso. Porque a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A grande vitória não está nem, a grande derrota não está nem na vida do ateu. A grande vitória está na vida do servo de Deus, que é o teu caso e talvez o teu outro filho. É difícil. O que eu acho que a gente tem que fazer é dizer assim, dentro da nossa casa, quem reina é o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos impor isso por palavra, nem por força, nem por violência. Nós vamos impor isso de maneira profética. Declare que no meio da tua casa, quem dá ordem ali é o Espírito Santo de Deus. Tenha sabedoria, minha irmã Samira, tenha sabedoria de conduzir o teu filho, evite, sabe, às vezes, eu não gosto muito desse dilema que diz, a gente vai ganhar as pessoas pelo cansaço. Não vamos. Às vezes, ao invés de trazer para Cristo, a gente pode estar afastando também as pessoas do Senhor. Então tenha sabedoria, não fique chamando para ir para a igreja, não fique tentando impor dentro de um coração fechado para Deus o que a senhora quer que Ele entenda. Ame-o. A Bíblia fala, ontem inclusive a gente estava ministrando na igreja essa palavra, a segunda coluna de um lar. A primeira é submissão.
A segunda coluna que sustenta um lar é o amor. E a Bíblia diz no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Então o amor cobre uma multidão com os pecados. A transgressão de um ateu é duvidar da existência de Deus ou deixar de crer simplesmente que Deus existe. Mas nós nos indignamos com um ato de um ateu. Deus não. Deus o ama dessa mesma maneira. E assim a senhora tem que agir. Então, evite falar, evite provocar a ira, porque uma das colunas que eu vou ministrar, inclusive a semana que vem na igreja, é exatamente a obediência. E a Bíblia fala que os pais não podem provocar a ira aos seus filhos. Da mesma maneira que os filhos têm que honrar os pais têm que respeitar os filhos, não provocando a ira dele. Então, se ele não quer crer, deixa ele, guarda ele em oração. Tá bom, minha irmã? Esse tempo de ateísmo dele, de incrédulo, vai passar. Um dia ele vai se render a Deus. Eu creio na palavra. Tá bom? Um abraço para a senhora, viu, minha irmã? A Luana responde aqui: pastor, você podia postar no Palavra Acústica esse seminário sobre o evangelismo? Seria uma bênção, Deus abençoe. Olha que ideia, hein? Boa. Vou procurar esse material que eu devo ter guardado. Fantástico, Luana. Boa ideia, hein? Você está vendo lá, Luana, no Palavra Acústica, o Escatologia? Essa semana, amanhã, já vai estar no site a terceira parte do seminário sobre escatologia. Escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. Estamos falando sobre a volta de Jesus. Obrigado, viu, pela sua ideia. Ó. Fantástica. Nilson, ô Nilson, a paz, meu irmão. Boa noite, pastor. Muito bom esse programa, Deus abençoe. Bom, Nilson, é saber que vocês estão aqui assistindo e eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu sou apenas um simples servo do Senhor, mas Deus tem nos colocado num lugar onde eu posso ser canal de bênção para vocês e vocês para mim. Obrigado, viu, querido irmão? Obrigado mesmo. É a Cirleide. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Paz, pastor querido. Tenho orado muito pela sua vida. Oh, que legal. É por isso que eu estou aqui de pé, viu? Obrigado. Continue orando por mim, porque o diabo não gosta de mim, eu odeio ele, viu? Então, mas ore muito pelo pastor João Paulo. Opa, obrigado de verdade. Oro pelos... tenho orado muito pela sua vida, como oro pelos meus filhos. Continue orando. Alguns anos atrás, perdi meu filho Cleiton, que tinha 19 anos. Lamento, irmã. Meus sentimentos. Acho que se tivesse vivo seria como o Senhor. Que Deus derrama ainda mais as bênçãos dele sobre você. Obrigado, minha irmã. Eu imagino a importância dessas palavras, que a senhora faz uma comparação da minha vida com o teu filho. E eu acho que se minha mãe fosse viva, minha mãe falaria assim: olha, então você tem um filho de ouro, porque minha mãe sempre disse isso. Graças a Deus nós somos em 4 irmãos, eu sou o único homem da família, 3 irmãs, um beijo para minhas irmãs que devem estar me assistindo, um beijo para minha querida esposa, a Beth, minha filha Esther, que vai fazer 4 anos agora, dia 22, viu? Papai te ama, Teté. E olha que coisa interessante, eu sempre ouvi meu pai e minha mãe falando isso, irmã Cirleide, que a maior riqueza que eles poderiam deixar neste mundo eram os seus 4 filhos. Então, eu agradeço a senhora pela sua palavra. E lamento, mas eu creio que o Deus Todo-Poderoso, eu não falo que ele vai ocupar o lugar do seu filho, porque Deus é soberano, né? Mas que Deus te dê ainda mais vontade de continuar nessa vida, lutando. Não sei, acho que a senhora deve ter outro filho, outros filhos. Ame-os intensamente da mesma maneira, tá bom? Obrigado, viu, querida irmã? Eu imagino a dor que uma pessoa sente de perder um filho. Que Deus te abençoe. A Ceci, pastor, um abraço. Eu não sei se Ceci é homem ou mulher. Pode ser Cecília, Ceci, acho que é mulher. Então vamos tratar como se fosse uma irmã, tá bom? Um abraço para a senhora e na paz. Pastor, dentro da minha igreja é tanta inveja e concorrência que dá até nojo. Ô, irmã, sério?
É difícil, viu, querida? Eu vou dizer que esses dois adjetivos que você usou aqui, eles estão meio que corroendo. Parece que o câncer das igrejas hoje é a inveja e a concorrência. Eu resumo essas duas comparações a uma só. Isso chama-se carnalidade, vaidade. As pessoas não estão buscando o Espírito Santo na sua igreja. Lamento. Cuidado, minha irmã ou meu irmão, para que você não se envolva nessas questões. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele é a razão. Pastor, Jesus habita numa igreja assim? Habita. Lógico que ele não vai compactuar com as coisas que acontecem ali, mas há corações sinceros naquele lugar, creio como o teu. Então, se desvie dessas coisas, fuja dessas coisas. Quando você diz muita inveja, é porque há muitos grupos que conversam, muita concorrência, né? Às vezes um quer estar no altar, outro não acha. Sabe o que eu não culpo o pastor, mas ao mesmo tempo, se Deus nos colocou como atalaia é aquele que fica na torre de vigia. Quando a gente está no alto, a gente tem uma visão muito periférica, assim, ó, ao nosso redor, e Deus nos dá sabedoria, Cici, para que a gente possa observar o que está acontecendo. Nenhuma igreja existe na face da terra dentro da perfeição. A gente tem que estar na igreja buscando a perfeição. Só que quando na minha igreja eu percebo alguma coisa saindo da normalidade que a palavra nos ensina, aí eu tenho que agir como pastor. Aí eu tenho que tentar aparar as arestas, apagar os focos de incêndio, né, cortar certas atitudes. A igreja é diferente do Estado, porque a igreja não é democrática, a igreja é teocrática, é Deus quem rege ali as leis da sua palavra, da sua vontade, e cabe a nós, como servos do Senhor, receber as ordenanças de Deus. Então, se é uma igreja onde todo mundo manda, todo mundo acha que... Às vezes, dentro de uma igreja, infelizmente, acontece muito interesse, né? Porque tem a pessoa ali que tem um dízimo alto, porque é empresário, então, às vezes, essa pessoa, ela arrogantemente vai tentando tomar a frente das ações, dos ministérios. Então, eu acho que, se isso te prejudicasse, ore a Deus e procure uma outra igreja para que a tua fé não esmureça, não. Porque é perigoso. Te digo que é perigoso. Tá bom? Lamento, mas é uma realidade. Infelizmente é uma realidade em muitas igrejas. Um abraço, viu, querido? Ou querida, me perdoe. Eliana, boa noite, minha irmã. Que a paz esteja com você também. Lembra quando eu falei que seria uma grande bênção ter algo para os jovens no site do Palavra Acústica? Então, pastor, tenho sentido ainda mais essa necessidade, porque minhas meninas acham que é perder tempo ir para a igreja e acham que adolescente não vai à igreja. Para mim seria muito bom. Outro dia entrei no quarto e minha mais nova estava ouvindo a sua rádio. Percebi que ainda devo ter esperança. Lógico que tem que ter. E eu não esqueci não, viu, minha irmã? Não esqueci. Entenda uma coisa, é que eu quero ser uma pessoa responsável. Acima de tudo, um servo de Deus responsável. Então eu não posso apenas, sabendo dessa tua necessidade, que creio eu que também é uma necessidade de muitos pais, ter uma programação séria para jovens. Porque eu sou até, talvez injustamente reconhecido por algumas pessoas, como um pastor que não gosta de grupo de jovens. Não é que eu não gosto de grupos de jovens. Eu acho assim, se for para os jovens da nossa igreja imitar o mundo, que não tenha. Na nossa igreja tem muitos jovens. E a gente, no momento, já teve. Uma vez eles tiraram férias, do grupo de jovens chegou no final do ano e falou, pastor, a gente vai tirar férias. Se eu não me engano, foi em 2009. Eles nunca mais voltaram. Porque eu sempre digo, nós só vamos nos aposentar quando morrermos. A obra do Senhor não para. E eles pararam. Existia um grupo de jovens forte na igreja. E eu falei, vocês vão tirar férias? Imagina se Deus tirasse férias de nós. Tentaram voltar de uma maneira muito, muito diferente, sem liderança, e não foi à frente. Então eu sempre digo isso. Se for
para fazermos algo para um público que é muito especial. O jovem tem que ter muito cuidado para lidar com ele, para falar com ele. Eles estão sempre com uma balança na mão, jogando, comparando o mundo. Ah, lá é melhor. Pelo menos eu podia fazer isso. Então a gente tem que ter, acima de tudo, responsabilidade. Eu estou programando e orando, irmã, em breve mesmo. A senhora, eu me lembro do seu e-mail, sim. Eu não me esqueci, a gente já pautou isso dentro da igreja. Está no azeite. E quando sair, irmã Eliana, vai ser uma grande bênção para a senhora, para suas filhas e para muitos outros jovens no mundo. Nós temos acessos do Palavra Acústica na Índia, país Moçambique, Marrocos, Portugal, Suíça, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, aqui no Sul, na América do Sul, Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile. Olha que bênção. Então a gente quer ser bênção mesmo, fazer um trabalho sério, voltado não para determinado público, mas voltado para o povo de Deus em geral. Tá bom? Se a senhora me puder depois, mande aí o nome das suas filhas, para que eu possa mandar um abraço para ela no programa Palavra Acústica. Fala para ela continuar ouvindo, sim, que eu vou mandar um abraço para ela. Eu tenho certeza que elas serão grandes servas do Senhor Jesus. Viu? Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Querida irmã Deise, a paz, minha irmã. Paz, pastor, boa noite. Estou ligadinha no programa. Que bom saber disso. Quando chegar aí em casa, se não chegou ainda, dá um abraço no Luquinha. Irmão Antônio, pastor, peço oração pela minha família. Obrigado. Obrigado, Senhor, por contar conosco aqui. Lembrando você, quando você acessar o palavraacústica.com, vai abrir o site, já vai tocar automaticamente o plugin da rádio Palavra Acústica. Todos os dias, do meio-dia às 2 da tarde, você vai ouvir essa voz linda, maravilhosa aqui de Taquara Rachada, falando do amor de Cristo para você ao vivo lá. Debaixo do plugin da rádio tem 4 campos onde você pode falar comigo. Essas perguntas que vocês mandam aqui, pode fazer lá que eu respondo. Você pode pedir música, você pode pedir oração e você pode também fazer contato conosco, tá bom? Então, dentro do site do Palavra Acústica, esse pedido de oração aqui, nós vamos atender daqui a pouquinho. Eu encerro o programa orando com todos vocês e pela família linda e maravilhosa do Antônio, eu creio. Norberto, paz, Norberto, bonito nome, Norberto. Paz, quem é pastor, quem é pastor tem que falar em línguas? Eita, eu acho que não, irmão. Esse negócio de falar em línguas é meio complicado, eu já falei aqui algumas outras vezes, rende muito pano para manga. Falar em línguas, querido irmão Norberto, quem ora em línguas, diz a Bíblia, ele edifica a si mesmo e não a igreja. Então, se um pastor está lá em cima falando em línguas, as pessoas estão lá ouvindo, o que ele está falando? Ninguém está entendendo nada. Paulo fala, se alguém fala em línguas, tem que ter intérprete. Se eu quero abençoar a igreja falando em mistério, tem que ter alguém ao mesmo tempo ali para discernir o que eu estou falando e passar a palavra lá para a igreja. Então, eu acho desnecessário. As pessoas confundem o falar em línguas com batismo com o Espírito Santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Batismo no Espírito Santo é frutos do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Falar em línguas é uma consequência, eu acho que não vale nem a pena ficar buscando falar em línguas, não. Eu acho que isso aí acontece muito de uma comunhão muito plena com Deus. Só relembrando, Norberto, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo e não a igreja. Então, para um pastor, não sei se é necessário não, tá bom? Eu acho que não. Eu conheço pastores há muitos anos que eu nunca vi esse homem falar em línguas estranhas. Não que ele não fale, mas melhor para um pastor pregar a palavra e edificar a igreja, onde todo mundo entenda, tá bom? Tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas confundem muito o falar em línguas estranhas com o dom de falar em línguas. Nada a ver, irmão. Quando acontece isso lá no Pentecostes,
Era idiomas, línguas estrangeiras, que algumas traduções estão com línguas estranhas, algumas traduções estão com línguas estrangeiras. Então, é idiomas, não é língua celestial não, tá bom? Obrigado pela pergunta, Norberto. André Alves, glória a Deus, pastor, que bênção este programa, muitas pessoas estão sendo alcançadas pela sua vida, glória a Deus. Obrigado, irmã André, um abraço a você e sua família, espero que sim. Espero que muitas pessoas estejam chegando a Cristo um pouco mais, cada dia um pouquinho mais, por causa do Palavra Acústica. Sem nome, pastor Jesus disse que não veio destruir a lei e os profetas. Então, nesse caso, devemos obedecer todos os mandamentos? Não, irmão, é que quando... Entenda uma coisa, os profetas falaram, muitos profetas automaticamente falaram da graça. É que eles eram profetas de uma aliança antiga, mas eles falaram da graça de Deus. Então Jesus está aqui dizendo assim, se você não guardava mandamentos, né, como então você pode guardar a graça? Então quando a gente crê na palavra de Deus pela graça, o que é um mandamento? Você consegue quebrar um mandamento se você estiver na graça de Deus? Lógico que não. Né? Só que você vai observar, outro dia eu estava até falando disso dentro da palavra, um judeu assim de uma linhagem, vamos pegar um judeu ortodoxo, ele precisa observar pelo menos no mínimo 300 detalhes da lei por dia. Então ele é uma cerimônia ambulante, entendeu? Jesus não veio realmente quebrar, Jesus não veio desfazer, mas Jesus veio cumprir, porque a lei se torna insuficiente. Você entendeu? Então Jesus falou assim, olha, eu vim cumprir, por minha causa a lei será cumprida. Só que se não houver Cristo, não existe nem lei nem graça. Então Jesus, ele é a perfeição da lei. Você pergunta aqui, então nesse caso devemos obedecer os mandamentos? Jesus, quando ele fala de mandamento, ele faz assim, 2. Amar Deus, somente Deus acima de todas as coisas. Pratica esse mandamento. As leis se cumprem em você automaticamente, os mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você consegue amar ao teu próximo como a ti mesmo, a graça foi aperfeiçoada na sua vida. Você não precisa nem chegar perto do limite da lei, porque você foi abençoado pela graça. Então, não tem muitos pastores equivocadamente, e meu irmão ou minha irmã aqui sem nome, que falam assim, o Novo Testamento não serve para mais nada. Epa! Vai falar isso para Deus, que a sua palavra caducou. Vai. Nem pense nessa possibilidade. O que a gente tem que entender é assim, os 10 mandamentos. O que seria a guarda dos 10 mandamentos? Será que a gente, todos os mandamentos que estão ali, pegando o bom entendimento da guarda do sábado, que a Bíblia fala trabalhará 6 e descansará 1, ela não fala trabalhar 5, descansa 1 e descansa mais outro, como fazem. A Bíblia, tirando o 4º mandamento, que é a guarda do sábado, pega todo o decálogo e vê se tem como você quebrar eles. Amarás ao teu Deus, não farás imagens de escultura, não adulterarás, não cobiçarás. Isso não é nem mandamento de lei, isso é mandamento da graça. É a mesma coisa, uma pessoa fala assim, eu sou muito honesto. Ser honesto é qualidade? É obrigação. Guardar esses mandamentos é obediência? Não, é obrigação. Obrigação de uma vida justa com Cristo. É nisso que Jesus veio fazer. Ele veio aperfeiçoar. Tá bom, querido? Ele veio dar sentido verdadeiro à guarda de qualquer mandamento. Muito bem, deixa eu ler aqui algumas mensagens. A Carmen, pastora, paz. Que Jesus abençoe todos vocês aí, amém. Obrigado, irmã. Ana, pastor, na Igreja Universal, eles falam que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Então, isso não é verdade? Eu acho que não, principalmente na Igreja Universal, que eles falam que quem fala em línguas está endemoniado. Eu já ouvi muitas vezes isso. Eles duvidam muitas vezes de quem fala em línguas. Às vezes eles pegam umas pessoas falando em língua lá e tentam exorcizar lá falando que é demônio. Então, é muita controvérsia essa questão do falar em línguas, tá? É complicado até. Não é só quem fala em línguas, não.
eu preferia ter todos os dons do Espírito Santo do que falar em línguas. Todos, todos. Se pegar os 9 dons bíblicos que Paulo fala em 1 Coríntios 12, do versículo 6 até o 12, se eu não me engano, se você pegar esses versículos, você vai ver que são dons do Espírito Santo. Eu preferia ter todos esses 9 dons do que falar em línguas estranhas. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hadassah, que nome, hein? Bonito. Pastor, afinal os profetas de Baal eram bons ou ruins? Baal quer dizer Senhor, né? Como, que Senhor que eles passam a ser? Os profetas de Baal que o profeta Elias detona lá, decapita os homens lá, os 450 profetas de Baal, eles eram profetas de deuses estranhos. Baal, Senhor. Mas Jesus diz, quem é o Senhor? Se eu sou o Senhor da vossa vida, por que não façais as minhas vontades? Por que não vamos fazer a vontade do único Senhor? Então esses profetas, Hadassah, ele na verdade, o que eles eram profetas da mentira, profetas de outros deuses. Eles adoravam outros deuses e não o Senhor de Israel. Tá? Então eles eram ruins por causa disso, mas eram vistos como profetas. Deixa eu ler aqui o maior número que puder. Obrigado pela tua pergunta, viu? Maria Clara, que bênção, pastor, um programa que leva a sério a palavra e de verdade fala de Jesus. Que Deus te abençoe, ao teu ministério também. Maria Clara, muito obrigado pela tua palavra, e é assim que nós agimos. Se não for para falar da palavra com seriedade, com amor, eu não sei se eu teria a coragem de poder estar aqui com vocês, tá bom? Eu recebi uma mensagem aqui, Márcio, eu só não sei que Márcio que é. João, passa aqui depois do programa, abraço. Só preciso saber porque eu tenho um cunhado Márcio e tenho um amigo Márcio. Se o Márcio puder me confirmar quem é o Márcio, aí eu vejo onde eu posso passar. Vamos orar? Eu preciso orar aqui, como o Antônio pediu oração pela família. Falta um pouco menos aí de 4 minutos para o meu programa acabar. Eu quero orar por você. Se você puder, pare um pouquinho o que você está fazendo e vamos ligar o nosso pensamento ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por estar aqui ao vivo pela Just TV. Eu peço as tuas bênçãos sobre este lugar, sobre todos os programas que aqui tem, ó Deus, abençoe os seus programadores, os que trabalham nessa empresa, Deus, toca na vida deles de uma maneira toda especial, e dos nossos amigos internautas, suas casas e famílias. Abençoa, Senhor, com o teu amor pleno este lar. Muitas vezes nós estamos tristes porque nossa família não é aquilo que sonhamos ou que desejamos, mas que a nossa família possa ser visitada pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor faça uma obra, meu Pai, perfeita nos corações do filho, da esposa, do marido, dos pais, em todos os sentidos. Põe a tua mão, cura os enfermos, liberta os cativos e os oprimidos, Pai, para a glória do teu santo e eterno nome, eu te peço e te agradeço. Que todos digam amém e graças a Deus. Amados, amanhã, meio-dia, eu estarei ao vivo no Palavra Acústica, se o Roberto puder colocar ali, ó, www.palavraacústica.com, é o site do evangelismo. Nós estamos ali pregando isso que eu faço aqui pela imagem, eu estou fazendo ali, você só não vai ter ainda a imagem, né? Esse programa Palavra Acústica, nós vamos estendê-lo dentro do site, teremos outros dias à noite também o mesmo programa que nós fazemos aqui, mas por enquanto nós estamos ainda no processo de adquirir os equipamentos que são necessários, tá bom? Eu peço a você que nos ouça amanhã pela rádio Palavra Acústica, participe, eu ficaria muito alegre de você que está nos assistindo agora, se pudesse, é claro, por causa do horário do meio-dia às 14h, inclusive a partir de amanhã começará a reprise das 10 à meia-noite, todo o programa ao vivo é gravado e nós estamos reprisando esses programas a partir de amanhã das 10 à meia-noite, tá bom? Então quem não pode ouvir de dia vai ouvir à noite a reprise. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem aqui para mim, você que participou aqui comigo, falasse, pastor,
Eu participei ontem, estou mandando um abraço, vai ser muito legal. Eu te agradeço, tá bom? Muito bom, queridos irmãos, valeu por mais esta noite. Deixa eu só ler a última mensagem da minha sobrinha. Tio, agradeço ao Neemias pela vigília ao vivo, beijos, a paz. Beijo, Dedê. Neemias, obrigado, a terceira vigília foi uma bênção, sua presença lá, banda, cenáculo, foi uma alegria dos céus mesmo essa madrugada, ficou registrado, valeu meu irmão, valeu aí Neemias, inclusive quem está me assistindo agora, amanhã até quinta-feira nós vamos sortear um CD do Neemias, ele é um cantor de rap, eu vou sortear para quem curtir dentro da promoção do Facebook do Palavra Acústica, quem curtir lá, tem que se cadastrar lá, clique lá, eu quero, e aí você está automaticamente fazendo parte do sorteio do CD no Neemias, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana para você, que Jesus seja a tua vida e que você viva para Ele. Deus te abençoe, um forte abraço e obrigado. Fiquem na paz.